Gravação iniciada. Bom dia, senhores conselheiros. Dando início a turno matinal do dia 16/12 da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão de julgamento. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Doutor Walker. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor José Renato. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Bom dia a todos. Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Já começamos logo com uma classificação de mercadoria, o item 227, da doutora Denise, que já está com a palavra. E segundo ela disse ontem, é um processo fácil. Eu só vou fazer uma breve explicação aqui. Eu preferia julgar primeiro o item 231, de final 2675, porque eu vou abrir a matéria e o restante eu vou... o restante eu vou colocar para vocês como resolução. Então, só para vocês entenderem a matéria, então, que eu estou abrindo esse 231 aqui, que é onde... Então, deixa eu apregoá-lo. Vamos começar pelo item 231, é a mesma empresa, Smith, o processo final 2006-75, com a palavra da doutora Denise. Certo. Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida. Em 19/10/2006, a interessada submeteu a despacho os produtos declarados como os catéteres intravasculares pleiteados ex-tarifária 001 do Código 90183929. A fiscalização identificou a mercadoria como catéter intravenoso de uso periférico sobre agulha e único em razão na informação na embalagem que acondiciona o produto, nas folhas 74, onde constam as instruções como indicação de uso e impulsão venosa única, afirmando que o catéter, bem colocado, permite o acesso a veias ou artérias para a administração de soluções de medicamentos. Em razão disso, desqualificou a ex utilizada e manteve a classificação no Código 90183929, apurando a diferença dos tributos, imposto de importação e PIS/COFINS, lavrados no auto de infração, onde também é exigida a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei 9.430 de 96 e multa prevista no artigo 84, inciso 1º da MP 2158-35 de 2001. Entendendo ser pertinente a exceção tarifária utilizada, a interessada apresentou impugnação onde alega, em síntese, que o auto de infração é nulo por conter fatos devidamente descritos. A fiscalização não levou em conta os documentos de importação onde consta o produto como catéter intravascular. O artigo 112 do CPN prevê interpretação favorável ao acusado em caso de dúvida. É necessário o laudo técnico para comprovar as presunções fiscais não são reais. Já houve perícia indeferida. Foram ignorados diversos documentos pelo senhor fiscal. O catéter intravascular é relativo ao anterior dos vasos sanguíneos, veias e artérias, enquanto o intravenoso é apenas para o interior das veias. O que determina ser um catéter venoso, arterial ou vascular é sua aplicação. Não pode subsistir aplicação cumulativa de multas, estando sua classificação correta. PIS e COFINS não são cabíveis, requer a improcedência do lançamento. Esse é o relatório da DRJ. A lide foi decidida pela DRJ Ribeirão Preto, nos termos do acórdão, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação nos termos da emenda que segue abaixo. E resignada a contribuinte interpôs recurso voluntário, após síntese dos fatos relacionados à lide, reitera as alegações deduzidas em sede de impugnação abaixo sintetizadas. O total do descabimento do voto acordo proferido pela DRJ de São Paulo em primeira instância administrativa, merecendo mesmo ser anulado, especialmente por a não realização de prova técnica, exame técnico da mercadoria imprescindível ao deslize do feito, o que caracteriza cerceamento de direito de defesa. O auto de infração em questão foi tudo baseado em presunções equivocadas, já que também, quando realizado o procedimento investigatório, foi negado à recorrente tal prova diligência.
que o vosso acórdão, ora recorrido, não inovou nos critérios para a formação da convicção do julgador, o que, além de manter a negativa da prova e as presunções contidas no auto de infração, utilizou um site público, ou seja, livre, não oficial, sem tradução para a língua portuguesa dos conceitos supostamente técnicos adotados para o proferimento da sua decisão. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, bem como seja determinado o levantamento do valor administrativo, o depósito administrativo realizado. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, pode passar o voto, doutora. Bom, o recurso é tempestivo e dele eu tomo conhecimento. Com relação à preliminar de reforma da DRJ, do acordo da DRJ, pela inexistência do laudo técnico, alega a recorrente preliminarmente a nulidade da auto-infração por essencialmente de direito de defesa, afirma que houve vício no ato administrativo ou que efetivamente invalida o lançamento, pois o senhor fiscal, ao lavrar o auto de infração em questão, ao invés de possibilitar a convicção do julgador com a apresentação imparcial dos fatos ocorridos, ao contrário, antecipou o julgamento, inclusive por afastar de plano a realização de exame técnico da mercadoria por engenheiro, medida esta oportunamente requerida pela recorrente quando o procedimento investigatório. Diz que a prova pericial amplamente justificada pela recorrente com a apresentação de quesitos tornaria inconteste a falta de lógica na interpretação e presunção da autoridade lançadora, que se baseia em suas próprias convicções sobre o tema, decidiu por excluir a recorrente o benefício fiscal. Com a devida vênia às razões recursais, não assiste razão a contribuinte nesse ponto. De acordo com o artigo 18 do Decreto 70.235 de 72, as diligências ou perícias servem para sanar uma dúvida do julgador dentro daquilo que entende imprescindível para formar sua convicção, não para que a autoridade administrativa faça prova das alegações do contribuinte. Além disso, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235 de 72, o processo tributário é informado pelo livre convencimento motivado, devendo o julgador analisar os fatos litigiosos à luz da legislação pertinente e justificar suas razões de decidir. Adotando tal procedimento, não há que se falar em nulidade por falta de apreciação das provas, tampouco cerceamento de defesa. A meu ver, ainda que tenha como regular, é dispensável a produção da prova por meio de realização de perícia técnica ou diligência, mesmo porque a classificação fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua definição, de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 30 do Decreto 70.235 de 72. Além do mais, os documentos integrantes nos autos revelam suficientes para a formação de convicção, uma vez que a recorrente apresenta laudo técnico elaborado por perito engenheiro e este é devidamente apreciado. Tem-se ainda que o presente processo preenche todos os requisitos de validade, uma vez que todas as formalidades previstas no artigo 10 do PAF foram certamente atendidas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em relação a tais temas, corroborando com tal fato que a recorrente apresentou impugnação e recurso com substanciais alegações de mérito, o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar peças impugnatórias e recursal, de modo que não merece guarida as alegações de nulidade, uma vez que foram cumpridos tais requisitos legais, não se enquadrando, portanto, em nenhuma dos ditames citados no artigo 59 do Decreto 70.235 de 72. Face do exposto, rejeito a preliminar arguída. Ok, senhores. Vinícius? Com a relatora. Walker? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Zé Renato? Com a relatora. Larissa? Com a relatora. Rafael? Acompanho. Eu também, então, foi afastada preliminar. Pode continuar, doutora. Da exclusão do ex-tarifário 001 9018 3929. Como relatado, trata-se de auto de infração lavado para a constituição de crédito tributário, exigindo-se imposto de importação, PIS/COFINS importação, além da multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei 9.430 de 96, e multa prevista no artigo 84, inciso 1º da MP 2158-35 de 2001,
em razão das características do produto estar expressamente excluído no texto ex-tarifário. Desprende-se da descrição dos fatos do auto de infração que a interessada submeteu o despacho de importação por meio de declaração de importação número tal, mercadoria descrita como catéter intravascular com glândula de teflon radiopaco periférico gélco, pleiteando o enquadramento tarifário no ex-tarifário da nomenclatura como do Mercosul 90, 18, 39, 29, outras sondas, catéteres e glândulas. Aqui eu colecionei a ADI. O motivo determinante da exigência fiscal está explicitado na folha 6, em diante do relatório fiscal, nos seguintes termos. O procedimento de conferência física foi realizado em 25/10/2006, na presença de um representante do importador, resultando na lavratura do termo de abertura e verificação, cópia anexa. Naquele ato, o auditor fiscal encarregado constatou que as quantidades declaradas estavam corretas e que o peso bruto e líquido declarados eram compatíveis com aqueles verificados. Observou também que o produto importado tratava-se efetivamente de catéter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único, cujo enquadramento tarifário condiz com aquele declarado, todavia excluído da lista de exceções à tarifa relacionada na resolução CAMEX, número 42 de 2001. Em consequência dessa constatação, o CPEA expediu em 27/10/2006 uma intimação ao importador para que este providenciasse o recolhimento das diferenças dos tributos e multas devidos pelo usufruto indevido do ex-tarifário pleiteado. O cerne da discussão pode ser observado ainda no tópico do relatório fiscal de folha 08. Ao formular a ADI, a Schmitz Medical do Brasil recolheu os tributos devidos nessa importância, beneficiando-se da alíquota reduzida de 0% para o imposto de importação prevista no ex da posição 90, 18, 39, 29. Resolução CARMEX 4201, transcrito a seguir. Exemplo X01, qualquer produto classificado no código 90, 18, 39, 29, exceto sondas e glândulas endotraqueais descartáveis e catéter intravenoso de uso periférico sobre agulha de uso único. Pela leitura do supramencionado dispositivo, os únicos produtos posicionáveis no código em questão e que foram excluídos do benefício da alíquota menor foram aqueles expressamente mencionados, ou seja, as sondas e glândulas endotraqueais descartáveis e o catéter intravenoso de uso periférico sobre agulha de uso único. A motivação que levou a autoridade fiscal a desconsiderar o usufruto do ex-tarifário pleiteado pela interessada se deu após a verificação das informações contidas na embalagem que acondicione o produto, de folha 77, onde consta as instruções como indicado o uso de pulsão venosa única, afirmando que é um catéter e, bem colocado, permite o acesso a veias ou artérias para administração de solução ou medicamentos. O acordo da DRJ analisa a acusação fiscal mantendo a exigência, se valendo em definições contidas no site da Wikipedia, para concluir que a mercadoria se enquadra na exclusão alegada pela autoridade fiscal, porque é destinada à terapia intravenosa e periférica. Na folha 242 é feita a seguinte referência ao produto importado. Eu vou dispensar a leitura. Ok. A recorrente se insurge contra essa exclusão de seus produtos importados do ex-tarifário, pleiteando ao argumento de que os catéteres Gelco Plus trata-se de catéteres intravasculares com características técnicas específicas, diferentes das características técnicas dos caracteres intravenosos, pelo próprio critério da interpretação da NCM, diante de sua especificidade, não se pode configurá-los como catéter intravenosos e, portanto, a exclusão em questão ao mesmo não se aplica. Afirma que outro fato que deve ser considerado é que os catéteres intravasculares Gelco Plus foram desenvolvidos pela empresa Johnson & Johnson décadas atrás para uso intravascular, portanto, foram projetadas para atender os requisitos mínimos necessários para o seu uso, tanto em veias como artérias,
conforme comprova toda a literatura disponível, assim como catálogos de produtos e instrução de uso, veiculado desde o lançamento do mesmo. Entendo que assiste razão é recorrente, se não vejamos. Primeiramente, é oportuno salientar que a discussão não está centrada na classificação fiscal do produto na posição NCM, mas no comando normativo que exclui a exceção tarifária o produto que, embora classificado no mesmo código, seja de uso exclusivo na terapia intravenosa. Ou seja, o deslize da discussão pretende-se a verificação se o produto importado é um catéter intravascular ou intravenoso, excluído na lista de exceções da tarifa relacionada na resolução CAMEX 4201. Convém de pronto destacar que consta em todos os documentos que embasam a importação, descrição declarada das mercadorias, a informação de aplicação dos catéteres importados como catéter intravascular com glândula de teflon radiopaco periférico gelco. Inclusive, registro da Anvisa, números final 002 e 003, válidos até 12/9/2010, com a mesma descrição. Para dar lastro à pretensão, a interessada junta em sua impugnação uma série de documentos, dentre eles laudos técnicos emitido pela Tecpar, cito o laudo final 333, emitido para teste e cientificação dos requisitos exigidos segundo as normas da ABNT, tratando-se especificamente de catéter intravascular periférico gelco-pulso. Aqui eu colecionei uma parte do laudo. O recorrente trouxe aos autos, além dos laudos técnicos, que corroboram e explicam a real utilização do produto importado, o registro do produto perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a exemplo 002, correspondendo exatamente à descrição como de uso intravascular. Aqui eu também colecionei a parte que diz exatamente o que eu li. Inclusive, para dirimir qualquer dúvida, o registro da Anvisa foi reavaliado, conforme se extrai da publicação do Diário Oficial da União, de dia 24 de maio de 2010, com a mesma expressão, catéter intravascular periférico. Ainda para complementação aos documentos juntados em sede de impugnação, invocando o artigo 30, parágrafo 3º do Decreto 70.235 de 72, que admite a aplicação de prova emprestada no processo administrativo fiscal, mais especificamente laudos técnicos de idênticos produtos objeto do litígio, catéter intravascular, modelo gelco, 4035, 4036, 4030, 4033, referente ao mesmo fabricante, Medex Medical, elaborados por engenheiros credenciados na Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativos às operações de importações representadas em outras DIs, objetos de outro processo em que a requerente é parte. O laudo técnico representa a perícia nas mercadorias, é claro e preciso, delimita perfeitamente o objeto periciado e apresenta suas fundamentações acompanhadas das respectivas fontes bibliográficas coerentes com as conclusões apresentadas até agora, conforme se desprende-se da resposta aos quesitos 1, 2 e 3 do referido laudo juntado às folhas 336, 368, no qual identifica com segurança que os catéteres importados pela recorrente como sendo intravasculares que permitem o acesso a veias ou artérias, o que demonstra os trechos adiantes copiados. Vou dispensar a leitura também, presidente. As conclusões dos laudos emitidos para a mesma mercadoria objeto deste processo administrativo, elaborado por técnico certificante da Secretaria da Receita Federal, definem se tratar de catéter intravascular e não intravenoso excluído na lista de exceções da tarifa, conforme determinação precisa prevista na Resolução CAMEX 4201. Para corroborar com essa, consta do registro da Anvisa 002, em nome da recorrente, uma lista de códigos TUS para esse registro, os mesmos modelos e códigos citados no laudo pericial, referido acima, o GELCO 4035, 4036, 4030 e 4033, como catéter intravascular periférico. E que pese o entendimento relativo ao lançamento realizado, entendo que deveria haver uma prova mais robusta frente aos laudos apresentados pela recorrente,
do que meras disposições e entendimentos proferidos pelo agente lançador para efeitos de suportar o lançamento realizado. Assim dizendo, ainda que possível a revisão aduaneira das importações realizadas pela contribuinte, com a consequente exigência de diferença no recolhimento de tributos, cabe ao fisco apresentar a prova da materialidade do erro na classificação fiscal, ou seja, de que os produtos importados se enquadram na posição tarifária diversa na indicada das declarações de importação. Até porque, na determinação da classificação fiscal, o auto de infração embasou-se precipuamente em informações contidas na embalagem que condiciona produtos estabelecidas cuja descrição aos caracteres fornecidos nessa caixa destina-se a ser usada em punção venosa única por pessoa qualificada. Um catéter bem colocado permite o acesso a veias ou artérias para a administração da solução ou medicamentos, que comprova que sua aplicabilidade nas duas situações, veias e artérias, portanto, o que mais uma vez configuram como catéter intravascular. Com efeito, o objetivo do ex-tarifário em exame é incremento na indústria nacional mediante autorização do importação do bem com alta tecnologia envolvida e sem similar nacional. A norma administrativa criada com o ex-tarifário tem por objetivo a concessão de benefício específico a determinado segmento econômico. Esse objetivo buscando pelo ex-tarifário não foi desatendido como exaustivamente demonstrado acima, pelo contrário, tal objetivo será frontalmente violado com a interpretação dada pela fiscalização. Conclui-se, portanto, que pode ser aplicado o benefício do ex no presente caso, pois a aplicação da alíquota reduzida se efetiva quando exige a perfeita correlação entre a mercadoria importada e a descrição do respectivo ex, sendo indevido, portanto, o imposto de importação, bem como as contribuições sociais de PIS e COFINS igualmente exigidas sobre a base de cálculo reflexa. Ainda sendo correta a identificação da mercadoria importada nos documentos de importação, como todos os elementos necessários à sua identificação e o seu enquadramento tarifário, não é cabível a aplicação das penalidades previstas na Lei 9.430 de 96, em seu artigo 44, e no artigo 84, inciso 1º da MP 2158-3501. Com relação ao levantamento do depósito administrativo realizado, eu entendo que não há previsão legal para que esse colegiado se manifeste a respeito, porque este constitui providências administrativas referentes à garantia do crédito, exercidas no âmbito da respectiva unidade de origem, e não existindo, nesse caso, a razão de decidir considerar o julgado do colegiado para ser matéria estranha à lide. Aqui eu colacionei a portaria 290, que diz que é função da Delegacia da Receita Federal competir e gerir os depósitos, as garantias de crédito tributário, em face das disposições específicas da referida portaria, a espécie em análise associada às determinações regimentais da Receita Federal do Brasil, infere que compete ao titular de origem deferir o levantamento da carta de fiança. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso em face da incompetência desse colegiado para deferir o levantamento da carta de fiança e da parte reconhecida rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente. Ok, doutora. Passo a palavra ao nosso querido conselheiro, doutor Vinícius. Olha, eu queria repassar a palavra primeiro aí aos especialistas, o Jorge, o doutor Jorge, a doutora Larissa, porque... Tá bom, então, se um dos dois quiserem fazer alguma... Falar sim. Então, doutora Larissa, antes da votação, considerações... Por favor. Bom, Denise, parabéns pelo trabalho, pelo levantamento de informações que você fez. Contudo, eu tenho sérias dúvidas sobre a direção tomada, por algumas questões. Assim, enquanto eu fiz uma pesquisa em relação ao fabricante, aqui durante a leitura,
E, de fato, esse catéter gélco tem inúmeros modelos intravenosos e intravasculares, perdão. Então, por exemplo, é muito importante ter clareza sobre exato qual o produto que foi trazido na DI em análise. E até agora, dos documentos que tem aqui, que são os mais importantes para essa caracterização, que é a descrição efetuada pelo próprio importador por declaração de cunho próprio na DI e a informação constante da embalagem, isso é o que mais nos aproxima do que é provavelmente a realidade. Por quê? Todas aquelas outras informações, validação, registro na Anvisa, foram trazidos para amparar a defesa dele no outro sentido, de que seria vascular. Tudo isso é puramente burocrático, feito à distância, em papel, não é apresentado o produto à Anvisa. Isso é diferente de quem foi fazer uma conferência física e manuseou o objeto. Então, aparentemente, até para ficar mais assim, eu já tenho mais ou menos uma ideia de que eu iria provavelmente negar provimento, mas para ser assim, com respeito a todo o seu trabalho, eu acho que eu vou pedir vistas para olhar com calma, porque eu acho que é mais interessante, eu diria já no primeiro momento que tudo para mim indica que a fiscalização tem razão. Porque isso é prática de... Eu vou precisar, Larissa, desculpa. Só estou avisando os demais, que eu vou pedir para... Eu vou pedir só para, assim, as colocações dos demais, lembrando que esse voto dos demais podem ser mudado, né, após, no retorno do processo, tá? O doutor Jorge queria fazer alguma colocação também, que eu vi. É difícil falar depois da Larissa, porque a Larissa se corta o assunto. A única coisa que eu queria confirmar com a relatora é que o laudo técnico que ela traz para final 29.7 não é esse caso, né, Denise? É um outro caso. Jorge, esse laudo técnico juntado em sede de recurso voluntário, ele se refere a outro processo, outra DI. Sim, só contudo, como eu demonstrei ali, são os mesmos produtos, os mesmos códigos, né? Estou complementando que, então, não é um produto em questão, é um produto do mesmo fabricante. Mas, como a Larissa colocou muito bem, uma declaração à Anvisa, a princípio, não quer dizer nada. Tem dois pontos muito fortes que a DRJ coloca taxativamente. A embalagem diz que é intravenoso e o próprio fabricante produz produtos intravenosos. Então, a princípio, eu daria provimento, não daria provimento. É isso. Eu posso falar, presidente, só um minutinho? Pode falar. O Jorge, a embalagem está escrita assim: os catéteres fornecidos nesta caixa destinam-se a métodos usados em punção venosa única por pessoas qualificadas. Um catéter bem colocado permite acesso a veias e artérias. Eu só quis destacar esse ponto, que daí, no caso, veias e artérias seria intravascular. É só isso, presidente. Desculpa, minha mãe aqui. Ok, doutor, só isso, doutora Larissa? Oi? Perdão, a minha... Não, a senhora estava falando, a senhora falou que ia complementar. A senhora já complementou?
Não, foi Denise que disse que iria complementar, creio. Agora é a Denise. Fui eu que falei, presidente. Já complementou? Sim. Tá. Então, doutor Vinícius. Eu vou pedir vista. Ok. Vista. Então, vista Vinícius. E nesse caso, Vinícius vai ser transformada em vista coletiva, tá? Ok. Só ressaltar um ponto aqui, Denise. Na descrição da mercadoria, o importador diz que ele trouxe o catéter número 24G, que é vendido, inclusive, até hoje. E aquele laudo do outro processo, esse refere a catéteres 4035, 4033, é outro modelo. Eu acho que não se aplica, não é o catéter aqui, mas assim, eu vou olhar com mais calma, tá? Isso isso com prova emprestada que não é sequer do mesmo contribuinte. Por isso mesmo que eu quis listar ali os números dos produtos para confirmar que são produtos idênticos. Mas posso, claro, com certeza posso ter me equivocado. Doutora Denise, os outros processos têm ligação a esse? É o mesmo assunto, presidente. Por isso que eu queria entrar primeiro nesse que eu entrei na matéria. Então eu vou botar com vista em todos eles. Não é melhor? Mas o outro não tinha uma proposta de diligência? Não seria a resolução que você disse? Por que motivo? Tá, qual seria a proposta de diligência? Para quê? Deixa eu só abrir, presidente, aqui um minutinho. Porque, veja, não adianta você ler tudo, voto. É que, na verdade, a matéria é a mesma, só que tem uma questão de duplicidade invocada. O contribuinte, ele praticamente não se defendeu do mérito, só afirmando que existe duplicidade, a cobrança em duplicidade. Então, a resolução seria para levantar... Então, ele não se defende quanto à classificação? Não. O mérito dele é simplesmente quanto à duplicidade da cobrança, realmente. Bom, então tudo bem. Então, vamos lá. Então, não tem nada a ver com isso. Pode ir. Então, desculpa, doutora Denise. Imagina. É que como aqui estava tudo como classificação de mercadoria, eu entendia que era tudo... Estava no mesmo balaio, vamos botar assim. Então, a senhora quer ler qual? O 227? O 2011-51, que é o primeiro ali, eu já abri, já estou com ele aberto. Ok, então a senhora está com a palavra. O item 227, 2011-51. Qual a palavra, doutora? Os temas são os mesmos, com diferença que existe uma DI que foi declarada nulidade e ficou pendente essa, referente ao catéter. A contribuinte interpôs recurso que fala simplesmente em sede preliminar que requer o reconhecimento da extinção do crédito tributário por duplicidade da cobrança, tendo em vista que a declaração da importação da DI número tal, adições número tal, estão sendo objeto de cobrança no processo de final 2011-61. Tem-se que o referido processo versa sobre importações realizadas nos cursos dos anos calendários de 2007 a 2011. Este se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido por depósito judicial. E no mérito, ele defende a não incidência de juros e multa de ofício em face da cobrança também da duplicidade. Então, a matéria que ele discute no recurso é simplesmente essa. E aí eu estou propondo a resolução de diligência, só um pouquinho que deu um problema no meu arquivo aqui, que fechou tudo. Pronto. A minha proposta é conversão de recurso voluntário de diligência para que a unidade de origem proceda as seguintes providências. Proceda a análise do processo administrativo fiscal final 2011-61 para averiguar possível duplicidade do crédito tributário exigido por meio desse processo e havendo diferença cuja exigência deva permanecer nesses autos. Elabore um relatório conclusivo da diligência indicando de forma expressa se há ou não duplicidade e quais os motivos levaram para tal acontecimento. Após a emissão do relatório de diligência, dê ciência ao recorrente, observando os ditames do parágrafo único do artigo 35 do decreto 7574/2011, para que se manifeste em 30 dias, devolvendo os autos a este colegiado para que prossiga o julgamento. Essa é a proposta, presidente. Ok, passo a votação ao doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. É o 2010-65, né?
Nós estamos jogando. Não, 2011, 51. 2010, 65 também é diligência, né? Todos são diligência. Todos os demais. Não é isso, doutora Denise? Isso mesmo. É que Me aqui parece primeiro... nos mesmos termos. É porque o primeiro... Eu só não entendi por que você está pedindo para a fiscalização apresentar quais motivos levaram a tal acontecimento. Por que isso? Ela vai justificar que ela está cobrando duplamente? Ela tem que justificar isso? Tudo bem, eu também achei estranho que eu coloquei aqui, eu tiro, eu coloco aqui só elabora. Não tem sentido, né? Não. Porque se ela falar que é duplicidade, é erro. É erro. Justificar o motivo do erro, né? É erro. Quando acaba a duplicidade, eu apago ali o restante. Já apaguei. Tá? Não, eu só fiz esse comentário, porque eu acho que não precisa justificar. Erro é erro, né? Ela vai falar, eu cobrei errado. Perfeito, Walker, obrigada. Relator. Pô, você conseguiu tirar um sorriso do doutor Vinícius. Olha, parabéns, João. Ela quer entender o que estava na cabeça do cara, velho. É quase uma psicóloga. Doutor Jorge... É melhor não, viu? É melhor não. Oi? Antônia. Doutor José Renato de Deus. Com a relatora, presidente. Doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha o relator. Então, foram convertidos de julgamentos em diligência os itens 227, item 228, item 229, item 231 também, né, doutora? São todos, né? Presidente, o item 231 é esse primeiro que a gente julgou. Então eu criei. O 230 aqui, ó. Tá. O 230 aqui é diligência também, né? O 230 também, presidente. Tá, desculpa, obrigado. É aí que dá o problema, ó. A gente copia errado e o negócio fica tudo... Não, mas o único que foi julgado, o primeiro 231 é o Vistas, o resto é tudo... Ok, doutora, ok. Bom, com isso agora vamos passar para o doutor Rafael, do Ponte do Brasil. Direito básico de PI, 232, processo 2011-82, com a palavra, doutor Rafael. Muito bem, presidente, esse arquivo eu coloquei ele recentemente, então quem baixou o processo, quem baixou os arquivos na segunda-feira, não tem. Eu vou abrir minha via aqui, mas já posso antecipar que é uma questão, no meu entendimento, de diligência. Eu vou abrir meu arquivo aqui. Esse que tem uma prejudicial. Esse processo, presidente, meus caros colegas, eu vou ler o relatório explicando. Sinteticamente, é porque ele tem bastante elementos. Sinteticamente, trata-se de processo administrativo no qual a recorrente requer a homologação de compensação e ressarcimento de crédito de IPI gerados em razão do exercício de sua atividade empresarial. Foram diversos motivos das glosas e serão tratados oportunamente. Mas para essa decisão merece especial destaque o pedido de ressarcimento de R$ 335.659 de crédito de IPI relativo ao terceiro trimestre de 2009, por meio do PER final 6328. O pedido de ressarcimento de créditos ensejou uma fiscalização que resultou na lavratura de uma auto-infração que apontou a existência de um erro na classificação de algumas mercadorias, especialmente diversos produtos da família Taizor e Crytox, é uma empresa química. Segundo a auditoria decorrente do processo administrativo final 2011-17, parte dos créditos pleiteados teria decorrido da errônea classificação desses bens, desse Taizor e Crytox. Diante da identificação daquilo que a fiscalização apontou como erro de classificação, foi realizada a recomposição da escrita fiscal, com a consequente retificação dos valores dos créditos, tudo bem demonstrado pela DRJ em seu acórdão, hora discutido. Aí a própria DRJ diz: ocorre com o texto correio de 2011, o sujeito passivo foi alvo de fiscalização que consistiu na verificação da regularidade do IPI nos períodos de julho de 2006 a setembro de 2007, um ano e um trimestre. Nessa ação fiscal, foram constatados débitos de IPI não lançados
cujos créditos tributários foram constituídos em um auto de infração controlado pelo processo administrativo final 2011-17. Como consequência, na recomposição da escrita fiscal, todo o saldo credor acumulado até então foi consumido na dedução dos débitos de IPI apurados pela fiscalização. Esse resultado acabou por refletir no saldo dos períodos posteriores, de modo que os 1.650.000 informados pela contribuinte tornou-se um subsistente. Em outras palavras, o pedido de ressarcimento motivou uma fiscalização nas atividades da recorrente, que culminou na recomposição de sua escrita, reduzindo o valor a ser restituído, o que não encontra óbice jurídico. Todavia, a recorrente trouxe aos autos demonstração de que apresentou recurso voluntário contra essa decisão, prolatado pela DRJ, que manteve a autuação. A partir de uma busca no sistema de consulta processual, foi possível aferir que não há acórdão proferido nesses autos, seja por turma ordinário ou pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. O que tem é uma resolução que cria uma diligência. Por retratar com precisão os demais fatos até então, adota transcreve o relatório elaborado pela DRJ, que nesse momento eu vou omitir. A questão então que surge, vou acabando aqui a transcrição, o acordo em questão também reconheceu como não recorrida as glosas sobre créditos originários de aquisições de empresas optantes pelo Simples, que o contribuinte efetuou o pagamento do valor. O acordo ainda reconheceu a reversão das glosas sobre operações com a empresa Orça Celulose, incluindo o valor do saldo credor. O acordo apontou ainda que o crédito de IPI que a recorrente alegava possuir foi desconstituído pelo auto de infração controlado pelo processo 2011, final 17. No entendimento da DRJ, no início do quarto trimestre de 2007, não havia saldo credor. A DRJ constatou ainda que, após o período de ressarcimento, parte do saldo foi utilizado na compensação, concluiu apontando que o saldo credor para ressarcimento é de R$ 37.000, e resignada com a decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, por meio do qual reitera os argumentos. E aí ela alega que a matéria objeto da lide é o reconhecimento do direito do crédito IPI do terceiro trimestre de 2009, para identificar se o recorrente possui saldo credor de IPI quando do pedido de ressarcimento. Sustenta a necessidade que o valor que reconheceu devido e pago sejam considerados demonstrativos, afirma que o fato de não haverem sido trazidos aos autos os elementos utilizados na reconstituição da apuração dos saldos credores entre julho de 2006 e abril de 2010 impede a correta análise dos fatos e entende que a reconstrução da sua escrita fiscal, que resultou em redução de créditos, decorreu de auto-infração, onde discute a classificação de produtos utilizados pela empresa e que esse processo ainda está em discussão do CARF, sujeito a alterações. Esse é o relatório. Eu queria saber se eu consegui ser claro. A questão é essa, é que as glosas decorreram, a negativa do ressarcimento decorreu de uma fiscalização posterior que identificou que o crédito que ele está, a diferença de IPI, decorre de uma errônea classificação de produtos. E essa classificação de produtos foi objeto de um auto de infração que culminou na reconstituição de uma escrita e que ainda está em julgamento do CARF. Então, eu entendo que esse é um caso, na minha opinião, um caso clássico da reunião, de aguardar o outro processo julgado para que seja analisado conjuntamente. Ok, vamos... Eu posso ler a questão? Posso ler o voto? Para mim, você já votou, não votou? Sim, mas se quiserem que eu leia, eu leia o voto especificamente, posso ler. Senhores, vocês entenderam ou não? Não entenderam? Tem necessidade de ler o voto? Eu vou esperar só o Dr. Vinícius voltar. Sim. Vou começar a colher. Apenas uma informação aqui, tá? Para ajudar na decisão. Não, esse processo é bem difícil. Eu consultei o processo, ele já voltou, já está para a distribuição a 3401. Então, ele parece que seria mais correto sobre estar no CARF. Porque a informação que eu tive, eu até reconsultei ele hoje... Mas Denise, não é Larissa, só tem um detalhe. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque passou uma parte... Pois não. Passou uma parte que eu não prestei 100% de atenção, vou ser bem sincero. Você soubesta porque você precisa saber, porque tem... Ele falou que caiu a internet dele, viu? Caiu. Ele falou que caiu a internet dele, Vinícius. Tá bom, vou tirá-lo. Uma pergunta, Rafael. Pois não, presidente.
Ele depende daquele outro processo que você está falando. Do final 17, isso. Esse final 17 ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a reconstituição da escrita. Ele está discutindo se esses produtos eles têm a classificação fiscal apontada pelo contribuinte ou apontada pelo fisco. Porque como a alíquota deles altera... Então ele vai ter reflexos nesse. Eu entendo que sim. Tá, e aí você vai precisar que haja a liquidação daquele para saber o quanto vai estar no reflexo desse, que esse decombe. Exato. Sim, então por isso, não, eu só queria saber isso para poder explicar para a Larissa enquanto o Vinícius volta com a internet. Larissa, a gente tem tomado uma posição aqui na turma. Antes de eu falar da posição, vou fazer um introito. A posição da turma não significa que você não possa contradizer a condição e ir contra a contradição, a posição. Tá? Vou deixar claro para você sentir à vontade. Tá bom? Bom, passando o introito, o que a gente tem feito? A gente tem deixado na origem, porque a gente tem feito uma diligência que a gente chama de sobrestamento barra diligência. Porque a gente sobresta e, ao mesmo tempo, pede para que a unidade de origem veja qual é o reflexo daquele processo neste processo. Por que isso? Porque, primeiro, a gente não pode fazer uma decisão condicionada. O que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que lá foi julgado, vamos dizer que foi julgado direito ao contribuinte, e se não for julgado por direito ao contribuinte, zerou o contribuinte, é mais fácil, não tem problema. Mas se tem um provimento parcial ou total, vai ter reflexo nesse. Na hora que vai ter reflexo nesse, eu preciso saber o reflexo desse, para poder julgar. Eu não posso fazer uma decisão falando assim, olha, ele teve direito, apure o direito e veja lá se ele tem. Não posso fazer isso. Eu tenho que dar provimento ou não dar provimento. Então, para evitar uma segunda baixa diligência, porque não vai adiantar ele ter a decisão na nossa mão, porque a gente vai ter que liquidar essa decisão para saber. Então, por isso, a gente tem tomado a decisão de fazer um sobrestamento barra diligência, e a gente tem visto o quão eficaz isso tem sido para a gente. Por quê? Porque na hora que volta da diligência barra sobrestamento, basicamente a gente faz o quê? A gente aplica a diligência, não faz mais nada. Basicamente a gente quase aplica a diligência. É que meu cachorro está destruindo no móvel. Vamos separar? Desculpe, senhores. O bicho está parecendo, ele acha que deve ter um buraco atrás do móvel aqui. Entendeu, Larissa? Agora, só para a senhora refletir durante o tempo. Doutor Vinícius, o senhor voltou, né? Voltei. O senhor perdeu alguma... o senhor chegou a... Ele já leu voto? Ele, na verdade, ele ia começar a ler o voto, mas como ele deixou muito claro durante o relatório que ele estava votando em diligência porque o outro, ele precisava da decisão do outro e a liquidação do outro para saber o quanto ia atingir esse, porque, na verdade, a reclassificação da mercadoria ia mudar toda a possibilidade de crédito. Então, ele está fazendo a resolução baseado nisso. Então, eu falei que ele nem precisava votar e o colegiado entendeu. Se o senhor achar que ele precisa ler o voto, ele lê o voto. Não precisa, não. Com o relator, tem um modelinho, eu coloquei na minha pasta, Rafael. Certo. Basicamente essa mesma ideia aí. Ok. Vou até pegar esse modelinho. Centro educacional. Modelinho do mestre, a gente não pode deixar para lá, não. Tá na de dezembro, Centro Educacional. Aí sobresta na origem, espera a decisão definitiva no outro, aí depois disso tudo a unidade de origem vai, junta a decisão e faz toda a análise de reflexo, de projeção em cima desse processo que você está sobrestando. É como a gente tem decidido, né? Eu expliquei para a doutora Larissa, mas eu também alertei que ela não tem que seguir a nossa ideia. É só como a gente tem adotado e a eficiência desse procedimento que está dando para a gente. E a ineficiência do anterior, que a gente já teve. Eu tive caso na sessão passada, teve que baixar a diligência de novo para poder julgar o processo. Bom, passo a palavra...
Presidente, deixa eu me aproveitar e tentar resolver um problema que pode ser futuro aqui. Quando eu falo no voto questão prejudicial, o recorrente tem uma alegação de que é assim amarelo. Para a reconstituição da apuração dos créditos de 2006 a 2001, foram utilizados dados que se encontram em outro processo administrativo. Aí são outros pedidos de ressarcimento, final 5416 e 4121. Eu tenho receio, aí eu não sei como é que eu confesso que eu não sei como procede-se nesse caso, de que quando esse processo voltar, isso possa vir a dar problema. Porque ele também alega que para reconstituição ele precisa da análise que foi levada em consideração, uma análise nos pedidos de ressarcimento, final 5416 e 4121. Por uma questão até de conservadorismo, já que esse processo vai ser suspenso. Não vai ser suspenso, ele não vai ser suspenso. Vai, sim, na prática ele não vai ser julgado agora, assim, me expressei mal. Não vai ser julgado mérito agora. Há como unir a esses processos, ou pedir cópia, não sei como é que seria isso? Olha só, se eles vão ter reflexos nesse aí, e você entende que ele tem reflexo, você vai ter que pedir para sobrestamento esperando a decisão de todos eles e os reflexos de todos eles nesse. Eu acho mais prudente. Não é que você acha mais prudente, você tem que entender se esses processos têm reflexo nesse. A questão não é ser prudente ou não é. Se você acha que ele não tem reflexo nenhum, você simplesmente nega isso. Agora, se você acha que ele tem reflexo, você vai ter que, no sobrestamento, você faz isso. Rafael, acho que é o contrário, Rafael. Por quê? Porque você está com um pedido de ressarcimento, certo? Certo. O auto de infração vai ter reflexo nesse. O auto de infração vai ter reflexo nesse. Com certeza. O auto de infração vai ter reflexo naqueles outros pedidos de ressarcimento. Também. Então, são processos autônomos. Quem pegar aqueles outros processos lá, vai entender se vai julgar ou vai sobrestar também. Você vai fazer igual a gente, tá certo. O problema não é nosso. Não tem nada a ver isso. Verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqueles pedidos de ressarcimento lá não tem nada a ver aqui. Certo. O reflexo é do auto de infração aqui. Exato. Aqueles outros pedidos de ressarcimento vão ter reflexo do auto de infração, pelo que eu entendi. Isso vai virar como aquela história de processo mãe. Provavelmente o auto de infração ele engloba a exigência de vários trimestres. Sim, 5 trimestres. Então, aí aquele auto de infração vai ter reflexo aqui. Certo. Lá nos outros, quem pegar aqueles outros processos, que decida se vai julgar, se vai sobrestar, se vai ter reflexo ou não. É isso mesmo, já estava querendo pegar o serviço dos outros, é isso mesmo. Ok, então, posso escolher, então, voto. Então, o doutor Vinícius já votou, alguém sumiu? Quem sumiu? Vinícius sumiu. Vinícius. Ah, mas ele já votou, tudo bem. Doutor Walker. Vou com o relator. Doutor Jorge Abud. Eu só queria falar para a doutora Larissa que a gente está sobrestando no CARF a multa isolada só. Porque a multa isolada, o resultado da ação, a gente aqui vai aplicar. Se pedido de ressarcimento foi totalmente deferido, a gente vai aplicar, exclui a multa. Se foi deferido parcialmente, a gente aplica a multa só sobre o saldo remanescente. Então aqui a gente sobresta, a multa isolada a gente sobresta aqui no CARF. O resto a gente decidiu por sobrestar na origem para fazer a apuração dos reflexos. Era só isso que eu queria falar, acho que nós esquecemos. Esquecemos de falar da exceção da nossa regra geral, é verdade. Muito obrigado, doutor Walker. Hoje o senhor está perfeito, hein? Dormiu bem. Quando eu me programo para o dia da sessão correta, eu venho preparado. Então tá certo, muito obrigado. Então tá, a partir de agora, no dia anterior da sessão, eu mando um WhatsApp para todo mundo avisando, vai ter sessão. Doutor Jorge, já votou, doutor Jorge? Não. Então, doutor Jorge. Como então eu ia pedir um modelo do mestre Vinícius. Não, eu também já copiei o modelo para mim, por mestre Vinícius e mestre Vinícius. Depois, doutora Zé Renato. Relator, presidente. É que eu sempre olho para você com essa careca e tal, eu fico imaginando você de dragzinho. Tipo o Gabigol, né? Igualzinho. Imagina você igual o Gabigol, com aqueles cabelinhos. Não há necessidade disso. Não há necessidade. Larissa. Com o relator. Eu entendi a ideia de vocês.
De outra forma, seria mais ágil, mas pode ter problemas. Mais ágil, mais ou menos, né? Não, assim que Sim, é mais ágil, mas pode ter problemas difíceis, que tornam tudo mais lento. Tá bom. Doutor Rafael, é o relator, doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, eu também voto com o relator. Ok, doutora Denise, então o julgamento foi convertido em diligência, o item 232. Agora o item 233, PAPEON. Vou abrir aqui, presidente. Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte em face do acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belém, assim relatou o feito. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito IPI referente ao primeiro trimestre de 2007, no valor de 8 mil, utilizado na compensação de débitos da empresa acima identificada em diversos PRDCOMPs. Em sua análise, a ADRF reconheceu integralmente o direito ao crédito. Entretanto, o referido crédito somente foi suficiente para a homologação parcial da DECOMP 11, final 1155, sendo consideradas não homologadas as demais compensações. Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou tempestivamente a manifestação, na qual alega que os valores dos saldos passíveis de ressarcimento apurados em documentos iniciais indicados nos pedidos de compensação estão formados de forma incorreta, como explico abaixo, que o pedido de ressarcimento final 1032 do primeiro trimestre de 2007, no valor de 8 mil, entregue no dia 18 de 8 de 2008, foi somado aos pedidos de ressarcimento os números tais abaixo identificados. Por isso, requero diante da documentação exposta, requero o recebimento da análise do presente de todos os termos, requerendo sejam homologados créditos, pois não há má fé nas informações anteriores apresentadas pelo ressarcimento dos créditos através dos PRDCOMPs e, finalmente, deferido o homologado pedido. Após o exame da defesa apresentada, por unanimidade de votos, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da emenda abaixo, nos dizeres incabível compensar débitos informados em declarações de compensação com valores referentes a créditos diversos daquele indicados no documento, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo. Resignada, a contribuinte apresentou no prazo legal recurso voluntário, por meio do qual o interessado se insurge contra o acordo a qual diz que o recorrido é nulo em face da ausência de motivação, visto que não foram precisados os motivos e fundamentos e provas juntados aos autos, os quais comprovam o direito pleiteado, no mérito público pela verdade material, entende que deve ser observado o artigo 112 do CTN, no sentido de que a exclusão do direito de impor penalidades ao sujeito passivo da obrigação tributária, que deixar de observar a norma da legislação tributária não consolidada, e B, a indenização ao sujeito passivo da obrigação tributária dos danos que tenha sofrido em decorrência da insegurança gerada pela ausência daquela consideração. Defende que o fato gerador não pode ser presumido, o que necessita de uma existência real, efetiva e concreta, devendo, por isso, o mesmo ser provado documentalmente. Requer, ao final, que a acusação consiste na utilização de crédito IPI para o pagamento de outros tributos em dissonância com a legislação tributária, contudo, resta demonstrado ante a exposição dos fatos, materializa os documentos apensos, a inocorrência da criminalidade descrita na inicial. Em face do exposto, confiante o senso de justiça desse julgador, a recorrente espera que seja acolhida as razões dando provimento ao recurso, declarando a nulidade da decisão recorrida e julgando improcedente o auto de infração em epígrafe, com medida sã e digna da ação de justiça, e seja oportunizada a sustentação oral. Esse processo foi distribuído a esta conselheira, na forma regimental, é o relatório. Ok, doutor, eu estou vendo aqui. Alô, ponto, alô. Estou escutando, presidente. Não, sim, aqui deu uma microfonia aqui, absurda no meu. Olha só, vou divergir da maneira que você começou o teu voto aqui, que não dá para ser assim. Você tem que começar pelo conhecimento.
Você começou com a preliminar de nulidade. Você só vai entrar na nulidade do acórdão se você passar pelo conhecimento. E pelo que eu entendi, você não está conhecendo o recurso. Sim. Então, a senhora pode fazer um grande resumo de por que você não está conhecendo o recurso. Se a gente conhecer o recurso, a gente vai para a nulidade. Mas eu não posso afastar a nulidade? Não, porque a nulidade... Veja, vamos lá. Tá. Sem gastar muito tempo explicando rápido. Sim. Tem uma linha que a gente precisa seguir sempre. Admissibilidade. Depois da admissibilidade, eu vou para as preliminares e prejudiciais. E depois eu vou para o mérito. Eu só entro nas preliminares e prejudiciais e mérito se eu passar da admissibilidade. Entendi, presidente. Entendeu? Então, se eu não conheço do recurso, eu não abro o livro. Abro a caixinha. Pode usar a palavra que você quiser. Quem falava abre o livro era o doutor Henrique. Então, mas é porque ilustra muito bem o negócio. Você não abre o caderno recursal se você não conhece do recurso. Então, nos explique por que você não conhece do recurso. Vou fazer um resumo aqui rapidinho. Porque está muito grande e não estou achando que tenha tanta coisa assim. Tá. No caso aqui em questão, que não se observa no recurso uma só linha, especificamente do conteúdo decisório da decisão de primeira instância para apontar o erro em procedendo ou erro injuricando nas conclusões da decisão atacada, e então fundamentar o mínimo possível do motivo para a reforma da decisão guerreada. Conforme eu ponho no mérito lá no item 2, conforme narrado, a delegacia de origem deferiu integralmente o crédito pela interessada, reconheceu integralmente, só que homologou parcialmente por conta do limite do crédito. Isso, manifestação, bom, em consequência, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade diante da impossibilidade de compensar débitos informados em declaração por valores de créditos daqueles diversos no indicado documento. Aqui eu transcrevi. Ocorre que as alegações trazidas em sede de recurso não são aptas a aderir às conclusões expostas no acordo recorrido, uma vez que a recorrente exime-se de adentrar no mérito da discussão, limitantes a alegações genéricas. Em nenhum momento a recorrente adentra no mérito da decisão recorrida, ou seja, na origem dos créditos para atacar o erro em procedendo, ou seja, por erro em adjudicando, onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso para autorizar o conhecimento do recurso, ocasião que se analisará de forma acertada ou errada a decisão de primeira instância. Aqui eu praticamente, aqui abaixo eu praticamente copiei ipsis literis o que está no recurso, para os senhores perceberem que realmente o contribuinte não tratou do que foi decidido na DRJ. Eu cito o artigo 17 do decreto 70.235, que na consideração não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Trago à colação também o artigo 932, inciso 3º, e artigo 1110, inciso 3º, ambos do Código de Processo Civil, que também incumbe o relator de não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado, o que não tem impugnado especificamente os fundamentos. O 1110 também fala que a apelação interposta deverá conter as razões e pedido de reforma ou na nulidade. Eu posicionei algumas jurisprudências nesse sentido. Diante exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto para contribuinte por ausência de dialeticidade. É com o meu voto, presidente. Ok, doutora Denise, agradeço e passo a palavra ao doutor Vinícius. Estou terminando de ler esse recurso aqui. É interessante aqui como ele... Parece que ele está falando de outra coisa. Ele trata como se fosse uma execução fiscal. Uma auto de infração, desculpa. Eu não vejo também contestação efetiva da decisão da DRJ, não. Não é uma alegação genérica que parece até desconectada com a realidade aqui.
Eu voto com a relatora. Ok, doutor Vinícius. Passa a palavra ao doutor Walker Araújo. Você está não conhecendo do recurso? Sim. Isso, Walker, por falta de eletricidade. Mas e a nulidade? Nulidade ela esquece. Não pode, se ela não conhece, ela não. Eu já pedi até para nem ler. Ah, tá. Tirou a nulidade, mas ela vai tirar a nulidade. Eu vou divergir. Eu acho que tem que conhecer pelo menos a nulidade. Pois é. Você tem que conhecer a nulidade? Eu entendo também, né? Você tem que conhecer a nulidade por quê? É nulidade da decisão recorrida que ele está arguindo. Processamento de lei e defesa? Aí vamos lá. É processamento de lei e defesa? Ele arguiu nulidade porque não foram apresentados documentos, que não foram analisados os documentos pela DRJ. Ele fala que a DRJ não analisou documentos. Então isso é matéria. Não, então tá bom. É um pedido de nulidade da decisão recorrida. Ele fala, a DRJ não analisou os documentos. Ela tem que falar. Então tá bom. Então beleza. Então aqui ela não conhece do mérito, então tá bom. Então, aí tudo bem. Aí ela conhece em parte do recurso, na parte conhecida, ela nega provimento. Mas a culpa foi minha. A culpa foi minha, porque eu que tirei a possibilidade dela. Então, vou votar no conhecimento. Isso aqui que você traz, na verdade, é só o mérito, né? Aqui, ela tem razão. Você colocou só o mérito, né? Não, eu tratei da nulidade ali acima. Lá acima, né? Entendi. Realmente, se ele alega nulidade, é uma matéria que está no recurso. É que, na verdade, ele pede a nulidade do acórdão recorrido. Aí é do acórdão recorrido. Na verdade, teria que... É uma matéria, é um capítulo específico. Na verdade, é um capítulo. Desculpa, doutora eu até peço sugestão aos colegas. Essa matéria, então, eu devo tratar lá no final, depois do mérito? Não. Você começa você começa pelo conhecimento, o que você não conheceu, que é o mérito. Então, a única matéria conhecida foi o capítulo referente à nulidade do acórdão. Isso. E vem o próximo. Isso. Então, na verdade, você só mudaria a ordem do teu acórdão. Entendi. Eu vou fazer isso, presidente. Só isso. Quanto à nulidade, eu afasto a nulidade também, porque o contribuinte não trouxe nada na manifestação, e a decisão foi bastante congruente, mostrando a motivação suficiente, e tendo os requisitos formais do artigo 31 do decreto 7235, bem como não se vislumbra nenhuma nulidade prevista no artigo 59 do mesmo decreto. Em face do exposto, eu afasto a eliminar de nulidade. Eu quero mais uma vez pedir desculpas a Denise, porque eu me equivoquei na questão da nulidade. Obrigado, doutor. Estou falando que ele está numa perfeição hoje ímpar. Hoje ele está nota 10. Você faz todo dia assim, não sei porque não está todo dia assim. Vocês falando desse jeito, parece que nos outros dias eu estava péssimo. Né? Tudo bem. Não, eu vou preferir falar do dia de hoje. Por que eu vou falar do dia de ontem? Efeito para frente, nunca para trás. Hoje ele até penteou o cabelo. Penteou. Ontem estava um negócio, parecia até um toco. Como é que o senhor vota, doutor Vinícius? Com a relatora. Tá, doutor Walker. Mas você tem que conhecer em parte, né, Denise? Vai mudar, né? Sim, ela vai conhecer em parte. É que no voto dela tá não conhecendo, é conhecer em parte. Isso. Seu voto tem que ser. É porque você trata ao contrário. Você tem que falar o seguinte, conheço em parte do recurso, ou não conheço de parte do recurso, e da parte conhecida, nego o provimento. E lá em cima, você deixa bem claro a única matéria que está em lide, que é exatamente a nulidade do acórdão recorrido. E aí, nesse caso, a nulidade do acórdão recorrido, que é um capítulo específico, ele só podia ser alegado aqui mesmo, então não tem como discutir, porque a nulidade veio depois da decisão, né? Você não pode pedir a nulidade do acórdão recorrido na manifestação, né? Ou na impugnação, não existe. Tá bom? Com a relatora. Ok. Doutor Jorge. Com a relatora. Zé Renato. Com a relatora. Larissa. Com a relatora. Rafael. Com a relatora, presidente. Em voto com a relatora, então, não conhecido em parte, na parte conhecida, negando o provimento. Item 2, 3, 4, doutora. Presidente, os três processos são idênticos.
Eu gosto muito disso. Com isso, a gente termina a pauta da manhã e a gente vai entrar na pauta da tarde, só que eu vou dar um intervalo. Eu peço para a Amanda interromper a gravação. E o Dr. Walker também.